Confisco de terras queimadas. Dá detalhes pra gente, Clarissa. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns juristas, alguns deles inclusive ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas ou então trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa. Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perdeu o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso? Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas, a gente tem todo um sistema de satélites, né, no governo brasileiro que permite monitorar a incidência desse tipo de evento. Só que quando essas imagens chegam para análise, o incêndio já acabou, a queimada já está alastrada, a pessoa que é responsável por isso muitas vezes já saiu de lá, e não é que tem uma fotinho e a pessoa está ali segurando o RG dele para que a gente saiba quem é. Então, é também um crime de difícil identificação, difícil punição. Por isso, algumas das pessoas com as quais eu conversei, Uribe, entendem que seria uma medida mais política, com potencial, claro, de talvez intimidar um pouco quem queira fazer esse tipo de prática. Mas assim como a criação da autoridade climática, está muito pouco claro como isso seria executado, provavelmente demandando alteração legislativa. Não é um processo simples, não é algo que poderia ser feito da noite para o dia, pelo que eu pude entender.